O vídeo relata 3 histórias de caminhoneiros que em suas viagens tiveram companhia de assombrações. Se inscreva, curta e compartilhe. Isso nos ajudará bastante a criar mais conteúdo para o canal. Primeira história. Havia um caminhoneiro chamado Marcos, que tinha uma longa e respeitada carreira nas estradas. Ele era conhecido por sua habilidade ao volante e sua devoção ao trabalho. No entanto, uma série de eventos estranhos começou a assombrar sua jornada. Marcos costumava fazer entregas durante a noite, percorrendo trechos desertos e isolados das estradas. Em uma dessas noites sombrias, enquanto dirigia por uma estrada sinuosa em meio a uma densa floresta, ele notou uma figura espectral no retrovisor. Um arrepio percorreu sua espinha enquanto ele percebia que estava sendo seguido por uma assombração. A figura era alta, vestida com roupas rasgadas e esfarrapadas, e seus olhos brilhavam em um tom sinistro. Ela flutuava sobre o solo, acompanhando o caminhão de Marcos com uma presença perturbadora. Por mais que ele tentasse se livrar dessa presença assustadora, a figura parecia sempre estar ali, sempre presente em seu caminho. Marcos começou a se sentir constantemente vigiado, sua mente preenchida com medo e ansiedade. A cada parada que fazia, ele sentia a presença da assombração se intensificar. Sussurros inquietantes ecoavam em seus ouvidos, e sombras se moviam no canto de seus olhos. No entanto, a assombração não se contentava apenas em amedrontá-lo. Ela começou a interferir fisicamente em seu trabalho, causando problemas mecânicos no caminhão e sabotando suas entregas. Marcos se encontrava cada vez mais isolado e desamparado, sem saber como lidar com essa força maligna que o perseguia. Decidido a encontrar respostas e se livrar dessa assombração, Marcos começou a pesquisar sobre o histórico da região onde ele costumava dirigir. Ele descobriu que anos atrás, naquela mesma estrada, um acidente terrível havia ocorrido. Um caminhoneiro, conhecido como o Fantasma das Estradas, havia perdido a vida em um acidente horrível e seu espírito ficou preso ali, vagando em busca de redenção. Determinado a resolver essa situação, Marcos buscou a ajuda de um especialista em paranormalidade. Juntos, eles realizaram rituais de limpeza e tentaram entrar em contato com o espírito do caminhoneiro. Depois de várias tentativas, eles conseguiram estabelecer uma comunicação. O espírito explicou que estava preso naquele local, atormentado por seu passado e incapaz de seguir adiante. Ele tinha sofrido uma morte trágica e injusta, e sua raiva e ressentimento o mantinham ligado àquele trecho de estrada. O caminhoneiro pediu a Marcos que o ajudasse a encontrar a paz e a libertação. Com compaixão em seu coração, Marcos concordou em ajudar o espírito. Ele organizou uma cerimônia especial para honrar o caminhoneiro falecido, pedindo perdão em nome daqueles que haviam causado sua morte e permitindo que ele seguisse em paz. Após a cerimônia, uma sensação de calma e alívio tomou conta do ambiente. O espírito do caminhoneiro agradeceu a Marcos por sua ajuda e, lentamente, desapareceu na névoa da madrugada. Desde aquele dia, a assombração que perseguia Marcos desapareceu completamente. Ele voltou a percorrer as estradas com confiança, livre do medo que antes o consumia. O incidente com o espírito fez refletir sobre a importância de honrar e respeitar o passado, reconhecendo o sofrimento daqueles que partiram. Marcos compartilhou sua experiência com outros caminhoneiros, alertando-os sobre os perigos das estradas e as assombrações que podem existir além da escuridão. Sua história se espalhou rapidamente entre a comunidade de motoristas, servindo como um lembrete de que, além dos perigos tangíveis, há também forças inexplicáveis que podem afetar suas vidas. Com o tempo, Marcos se tornou uma figura respeitada e procurada por outros que enfrentavam encontros sobrenaturais enquanto estavam na estrada. Ele usou sua experiência para orientar e aconselhar aqueles que buscavam respostas e soluções para lidar com o desconhecido. Enquanto sua vida continuava, Marcos permanecia vigilante, sabendo que as estradas têm suas próprias histórias e segredos. Ele aprendeu a respeitar as forças invisíveis que podem cruzar seu caminho, mas nunca permitiu que o medo dominasse novamente.
A história de Marcos, o caminhoneiro perseguido por uma assombração, se tornou uma lenda entre os caminhoneiros. Eles compartilhavam histórias semelhantes, reforçando a crença de que há mais do que apenas carga e estradas nas longas noites de viagem. Assim, mesmo com o passar dos anos, a história de Marcos permaneceu viva, lembrando a todos que, em meio às sombras da noite, pode haver algo além do que podemos ver e compreender. E, às vezes, é necessário coragem e compaixão para enfrentar o desconhecido e encontrar a redenção. Após o incidente com a assombração, Marcos sentiu uma nova missão em sua vida. Ele decidiu dedicar-se a ajudar outros caminhoneiros que enfrentavam situações sobrenaturais nas estradas. Ele estabeleceu um grupo de apoio online, onde os motoristas poderiam compartilhar suas experiências e encontrar conforto e orientação uns com os outros. O grupo de apoio cresceu rapidamente, reunindo uma comunidade de caminhoneiros de todo o país. Eles compartilhavam histórias assustadoras de encontros com fantasmas, criaturas sombrias e eventos inexplicáveis nas estradas. Marcos liderava o grupo com compaixão e sabedoria, oferecendo conselhos e encorajamento aos membros. À medida que o grupo de apoio se tornava mais conhecido, Marcos recebeu a visita de um investigador paranormal renomado. O investigador tinha ouvido falar sobre os relatos perturbadores dos caminhoneiros e estava interessado em explorar o fenômeno sobrenatural das estradas. Juntos, Marcos e o investigador embarcaram em uma jornada pelo país, investigando locais infames de atividade paranormal ao longo das rotas de caminhões. Eles registravam fenômenos inexplicáveis, capturavam evidências em áudio e vídeo e entrevistavam caminhoneiros que haviam experimentado encontros assustadores. A investigação revelou histórias fascinantes de assombrações ligadas a acidentes trágicos, crimes não resolvidos e antigas lendas urbanas. Marcos e o investigador procuraram compreender a origem dessas assombrações e encontrar formas de ajudar tanto os espíritos atormentados quanto os caminhoneiros que enfrentavam essas experiências. Eles também descobriram a existência de rituais antigos e amuletos de proteção usados por alguns caminhoneiros para afastar os espíritos malignos. Marcos e o investigador compartilharam essas descobertas com a comunidade de caminhoneiros, fornecendo métodos de proteção e orientação para lidar com o sobrenatural. A partir desse momento, Marcos tornou-se uma figura respeitada não apenas pelos caminhoneiros, mas também pela comunidade paranormal. Ele participou de conferências e eventos, compartilhando suas experiências e conhecimentos sobre o fenômeno sobrenatural nas estradas. Por meio de seu trabalho incansável, Marcos ajudou a aumentar a conscientização sobre os perigos e desafios enfrentados pelos caminhoneiros em relação ao sobrenatural. Sua dedicação em fornecer apoio e orientação a esses motoristas tornou-se um exemplo de compaixão e coragem. Hoje, a história de Marcos e seu grupo de apoio paranormal é celebrada como um símbolo de superação e união. Os caminhoneiros encontram força uns nos outros, compartilhando suas experiências e sabedoria para enfrentar os desafios do sobrenatural nas estradas. Marcos continua liderando seu grupo de apoio, inspirando outros a não se sentirem sozinhos em suas jornadas. Ele acredita que, juntos, eles podem superar qualquer assombração e proteger uns aos outros nas estradas escuras e misteriosas que cruzam o país. Além de seu trabalho com o grupo de apoio paranormal, Marcos também se tornou um defensor da segurança dos caminhoneiros. Ele aproveitou sua posição de destaque para conscientizar as autoridades e empresas de transporte sobre a importância de fornecer treinamento adequado em segurança viária e garantir condições de trabalho adequadas para os motoristas. Marcos trabalhou em parceria com organizações de segurança rodoviária, participando de campanhas de conscientização e palestras em eventos da indústria de transporte. Sua voz se tornou um farol de esperança para os caminhoneiros, ajudando a criar uma cultura de segurança e respeito nas estradas. Ao longo dos anos, Marcos recebeu inúmeras mensagens de gratidão e apoio dos caminhoneiros que ele ajudou. Muitos deles compartilharam suas histórias de superação, de como encontraram coragem para enfrentar suas próprias assombrações e seguir em frente com suas vidas. A história de Marcos e seu trabalho na proteção dos caminhoneiros se tornou uma inspiração para outros setores da sociedade.
Sua dedicação e coragem são reconhecidas como um exemplo de como um indivíduo pode fazer a diferença, mesmo diante de desafios sobrenaturais e ameaçadores. Marcos nunca esqueceu sua própria experiência com a assombração que o perseguiu. Ele sabe que o mundo do sobrenatural é vasto e misterioso, e que sempre haverá desafios a enfrentar. No entanto, ele permanece otimista e confiante de que, com união e compaixão, é possível criar um ambiente mais seguro para os caminhoneiros e todos os usuários das estradas. A história de Marcos, o caminhoneiro assombrado que se tornou um defensor da segurança nas estradas, continua a inspirar e motivar outros a enfrentarem seus próprios medos e desafios. Sua jornada é um lembrete poderoso de que todos têm a capacidade de superar adversidades e criar um futuro melhor para si mesmos e para os outros. Segunda história. Um caminhoneiro chamado Pedro, que costumava fazer viagens longas pela estrada durante a noite. Uma noite, enquanto dirigia por uma estrada deserta, ele começou a sentir uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Ignorando a sensação, ele continuou dirigindo, mas a sensação só piorou. De repente, Pedro viu uma figura escura na beira da estrada. Era uma mulher com um vestido branco, que parecia estar em agonia. Ela estendeu a mão em direção ao caminhão, pedindo ajuda. Pedro, pensando que era uma pessoa precisando de socorro, parou o caminhão. Assim que a figura se aproximou, Pedro percebeu que algo não estava certo. Seus olhos eram completamente negros e seu rosto estava deformado. Era uma assombração. Antes que Pedro pudesse reagir, a assombração entrou no caminhão e começou a sussurrar em seus ouvidos, pedindo para ser levada para algum lugar desconhecido. Apavorado, Pedro tentou afastar a assombração, mas ela continuava se aproximando, emanando uma aura de maldade. O caminhão começou a se comportar de maneira estranha, acelerando e desacelerando sozinho. Os faróis piscavam e a rádio mudava de estação sem controle. Pedro, percebendo que estava lidando com algo sobrenatural, decidiu rezar fervorosamente. Enquanto rezava, a assombração soltou um grito angustiante e desapareceu repentinamente. O caminhão voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Tremendo de medo, Pedro dirigiu o mais rápido que pôde para longe dali. Ele nunca mais teve encontros com assombrações em suas viagens, mas o evento assombrou seus pensamentos para sempre. Essa é apenas uma história fictícia de terror envolvendo um caminhoneiro e uma assombração. Lembre-se de que não passa de uma criação de minha parte e não tem qualquer base na realidade. Depois desse incidente aterrorizante, Pedro decidiu que precisava saber mais sobre o que havia acontecido com ele. Ele começou a pesquisar sobre assombrações e fenômenos paranormais, buscando entender se outros caminhoneiros haviam passado por experiências semelhantes. Durante suas pesquisas, Pedro descobriu uma lenda local que falava sobre uma mulher que havia sido assassinada naquela estrada décadas atrás. Segundo a lenda, seu espírito assombrava os viajantes noturnos, pedindo ajuda para encontrar seu assassino e finalmente descansar em paz. Determinado a resolver o mistério e libertar a alma atormentada, Pedro decidiu retornar à estrada onde havia encontrado a assombração. Ele estacionou seu caminhão próximo ao local e começou uma busca minuciosa, vasculhando os arredores em busca de pistas. Enquanto explorava os arredores, Pedro encontrou uma pequena cruz de madeira meio enterrada no chão. Com base nos relatos locais, ele suspeitou que aquela cruz poderia marcar o local onde a mulher assassinada havia sido enterrada. Movido por uma mistura de medo e coragem, ele começou a cavar. Após algum tempo de escavação, Pedro descobriu os restos mortais da mulher, exatamente onde suspeitava. Com respeito e tristeza, ele fez uma oração em homenagem à alma perdida e prometeu que faria o possível para encontrar seu assassino. Pedro procurou por mais informações sobre o assassinato e, com o auxílio da polícia local, conseguiu identificar o culpado. O assassino já estava morto há muitos anos, mas Pedro sentiu que era importante revelar a verdade e trazer um certo encerramento para aquela história. Ele compartilhou sua descoberta com as autoridades competentes, e como resultado,
a história da mulher assassinada e do espírito assombrado se tornou amplamente conhecida na região. As pessoas começaram a prestar homenagens à vítima e a rezar por sua alma. Com o passar do tempo, os relatos de encontros com a assombração diminuíram significativamente. Parecia que, finalmente, a alma da mulher encontrara a paz que tanto buscava. Pedro, por sua vez, sentiu uma sensação de alívio e satisfação por ter ajudado a resolver o mistério e trazer justiça para a alma da mulher assassinada. Ele continuou sua carreira como caminhoneiro, mas nunca mais esqueceu a experiência aterrorizante que viveu. Sempre que passava pela estrada onde tudo aconteceu, ele enviava uma prece silenciosa em memória da mulher e agradecia por ter encontrado uma forma de ajudá-la a descansar em paz. Essa é a continuação da história fictícia de terror envolvendo um caminhoneiro e uma assombração. Lembre-se de que é apenas uma criação fictícia e não tem qualquer base na realidade. Após o incidente com a assombração na estrada, Pedro percebeu que seu interesse por fenômenos sobrenaturais havia despertado. Ele decidiu explorar mais profundamente o mundo do paranormal, na esperança de entender melhor o que havia acontecido e talvez ajudar outras almas perdidas. Pedro começou a frequentar grupos e fóruns online dedicados ao estudo do paranormal. Lá, ele encontrou pessoas com histórias semelhantes de encontros assustadores e experiências sobrenaturais. Compartilhando sua própria história, Pedro descobriu que não estava sozinho em suas experiências. Motivado por suas descobertas e pelo desejo de ajudar, Pedro decidiu se tornar um investigador paranormal. Ele adquiriu equipamentos especializados, como câmeras infravermelhas, gravadores de voz e medidores de campo eletromagnético. Ele queria documentar e estudar esses fenômenos de forma científica. Juntamente com outros entusiastas do paranormal, Pedro começou a explorar lugares conhecidos por serem assombrados. Eles visitaram casas abandonadas, hospitais antigos, cemitérios e outros locais com reputação de atividade paranormal. O objetivo era registrar evidências que pudessem ajudar a compreender melhor o mundo dos espíritos. Durante suas investigações, Pedro e sua equipe testemunharam eventos inexplicáveis, vozes sussurrantes gravadas em ambientes silenciosos, sombras se movendo rapidamente, objetos se movendo sem explicação aparente. Cada experiência alimentava ainda mais sua fascinação pelo mundo sobrenatural. No entanto, Pedro também aprendeu a respeitar os limites e perigos de lidar com o desconhecido. Ele e sua equipe tomavam precauções para proteger-se energeticamente durante suas investigações. Também buscavam profissionais da área, como médiuns e especialistas em limpeza espiritual, para auxiliá-los em casos mais intensos. A carreira de investigador paranormal de Pedro continuou a crescer, e ele ganhou reconhecimento por seu trabalho. Seus relatos e evidências foram apresentados em programas de televisão e documentários, ajudando a trazer uma perspectiva mais séria e científica para o estudo do paranormal. No entanto, Pedro nunca esqueceu sua primeira experiência assustadora na estrada. Ele sempre lembrava do encontro com a assombração como o momento que o levou a explorar esse mundo desconhecido. E, embora tenha vivido muitas outras experiências sobrenaturais ao longo de sua carreira, ele sabia que aquele encontro inicial tinha um significado especial. Terceira história. Era uma noite escura e chuvosa quando Carlos, um caminhoneiro experiente, iniciou sua viagem rumo a uma cidade distante. A estrada estava vazia, apenas iluminada pelos fracos faróis de seu caminhão. Carlos já havia ouvido histórias assustadoras sobre aquela região, mas não acreditava em superstições. Ele pensava que tudo não passava de lendas para assustar os motoristas desavisados. À medida que dirigia pela estrada deserta, uma densa neblina começou a se formar. A visibilidade ficava cada vez pior, dificultando a tarefa de Carlos. Ele ligou o rádio para tentar distrair sua mente do ambiente sinistro ao seu redor. De repente, um chiado alto e perturbador saiu dos alto-falantes do rádio. A voz distorcida dizia: "Você não deveria estar aqui." Assustado, Carlos tentou mudar de estação, mas todas as frequências estavam iguais, transmitindo apenas a mesma mensagem macabra. Em pânico,
Carlos diminuiu a velocidade do caminhão, mas algo parecia controlar o veículo. O volante virava sozinho, levando por um desvio desconhecido. Ele se viu em uma estrada estreita e escura, cercada por árvores altas e sombrias. A neblina se tornava ainda mais densa, fazendo sentir um calafrio percorrer sua espinha. De repente, ele avistou uma figura indistinta parada no meio da estrada. Era uma mulher de branco, com longos cabelos negros que cobriam seu rosto. Ela estendeu a mão em sua direção, implorando por ajuda. Carlos, instintivamente, parou o caminhão, sentindo uma mistura de compaixão e apreensão. A mulher se aproximou lentamente do caminhão, revelando seu rosto pálido e desfigurado. Seus olhos estavam completamente negros, sem vida. Carlos sentiu uma onda de terror percorrer seu corpo, mas não conseguia se mover ou falar. A mulher sussurrou em seu ouvido palavras ininteligíveis e tocou sua pele gelada. Subitamente, a figura desapareceu, deixando Carlos em estado de choque. Ele tentou reunir coragem para continuar sua jornada, mas o caminhão estava imobilizado, como se algo mantivesse preso aquele local macabro. Horas se passaram, e Carlos permanecia paralisado, com medo de abandonar o caminhão. Ele observou a neblina se dissipar lentamente, revelando uma visão aterrorizante, e várias figuras sombrias rodeavam o veículo, olhando fixamente para ele. Eram caminhoneiros que, como Carlos, haviam sido vítimas da assombração. As figuras começaram a se aproximar, suas feições distorcidas e assustadoras. Carlos gritou de desespero, implorando para ser liberado daquele pesadelo. Em resposta, as sombras começaram a empurrar o caminhão, balançando-o violentamente de um lado para o outro. Carlos sentia como se estivesse em um brinquedo macabro nas mãos dessas entidades sobrenaturais. Em meio à agonia, Carlos avistou uma figura que parecia diferente das outras. Era um homem idoso, vestindo uma jaqueta de couro e um chapéu de caminhoneiro. Seus olhos emitiam uma luz fraca, e havia uma aura de determinação ao seu redor. O homem se aproximou do caminhão e estendeu a mão para Carlos. Com um esforço tremendo, Carlos conseguiu alcançá-la. Uma sensação de conforto e proteção o envolveu instantaneamente. O homem sussurrou palavras de encorajamento e coragem, transmitindo uma energia positiva. Com a ajuda do homem misterioso, Carlos encontrou forças para resistir às sombras. Ele agarrou o volante e pisou no acelerador com toda a sua determinação. O caminhão rugiu à vida, rompendo a prisão sinistra que o mantinha imobilizado. Carlos dirigiu em alta velocidade, deixando para trás as figuras sombrias e a estrada assombrada. Aos poucos, a neblina se dissipou completamente, revelando uma paisagem familiar e reconfortante. Após algum tempo, Carlos encontrou um posto de gasolina e parou para se recompor. Ele relatou sua experiência a um grupo de caminhoneiros que estava descansando no local. Para sua surpresa, vários deles compartilharam histórias semelhantes de encontros aterrorizantes em estradas escuras e solitárias. Aquele grupo de caminhoneiros formou uma irmandade especial, unidos pela experiência compartilhada de enfrentar o terror sobrenatural nas estradas. Eles decidiram se ajudar mutuamente, compartilhando informações e apoio emocional para enfrentar os desafios do caminho. Carlos também se tornou um consultor de segurança para empresas de transporte, ajudando a implementar medidas de proteção contra atividades paranormais ao longo das rotas. Seus conhecimentos se tornaram inestimáveis para os motoristas e suas famílias, garantindo que pudessem viajar com mais tranquilidade. Enquanto os anos se passavam, Carlos começou a sentir que algo grande se aproximava. Rumores de uma antiga profecia circulavam entre os especialistas do sobrenatural. Dizia-se que uma entidade poderosa estava se reunindo, buscando ressurgir e espalhar um mal ainda maior do que antes. Carlos sabia que era hora de reunir sua equipe novamente. Eles se prepararam para enfrentar a batalha final contra essa ameaça desconhecida, cientes de que sua vitória ou derrota determinaria o destino dos caminhoneiros e do mundo ao seu redor. A batalha final foi feroz e épica, testando os limites de cada membro da equipe.
Carlos liderou com coragem e sabedoria, empregando todas as suas habilidades e conhecimentos adquiridos ao longo dos anos. Com trabalho em equipe e determinação, eles conseguiram derrotar a entidade maligna, selando-a novamente nas profundezas do mundo espiritual. Após a batalha, Carlos e sua equipe decidiram que era hora de se aposentar. Eles haviam cumprido sua missão, trazendo paz e segurança para os caminhoneiros e para as estradas que eles percorriam. Carlos voltou para sua cidade natal, onde viveu o resto de sua vida em paz. Ele se tornou um mentor e um símbolo de inspiração para as gerações futuras de caminhoneiros, deixando um legado duradouro de coragem e superação. A história dos caminhoneiros e do terror ficou gravada na memória coletiva da comunidade. A cada vez que um motorista enfrentava uma situação assustadora nas estradas, eles se lembravam das histórias de coragem de Carlos e encontravam forças para superar seus medos. Embora o terror pudesse ressurgir em algum momento, os caminhoneiros sabiam que tinham uns aos outros para se apoiar. Eles estavam unidos pela experiência compartilhada e pela determinação de enfrentar qualquer obstáculo que se interpusesse em seu caminho. E assim, a história dos caminhoneiros e do terror chegou ao seu fim. Uma história de coragem, amizade e superação, que continuaria a ecoar pelos tempos, lembrando a todos que o mal nunca descansa completamente e que é preciso estar sempre preparado para enfrentá-lo. Carlos deixou um legado valioso, inspirando uma nova geração de caminhoneiros a enfrentar o sobrenatural com coragem e determinação. À medida que os anos se passavam, a história de Carlos se transformou em um conto lendário, contado e recontado pelos caminhoneiros em seus encontros ao redor das fogueiras nos postos de gasolina. Sua coragem e suas façanhas se tornaram uma inspiração para todos aqueles que enfrentavam as estradas escuras e desconhecidas. A cada lua cheia, os caminhoneiros se reuniam para celebrar a coragem e a resistência de Carlos. Eles acendiam uma fogueira e compartilhavam histórias de suas próprias experiências com o sobrenatural, fortalecendo a irmandade que se formou ao redor dessa lenda viva. A fama de Carlos chegou até mesmo aos ouvidos das autoridades e das comunidades locais. Reconhecendo sua contribuição para a segurança nas estradas, Carlos recebeu prêmios e homenagens, tornando-se uma figura respeitada e admirada em seu meio. Com o passar do tempo, a atividade paranormal nas estradas diminuiu significativamente. Carlos acreditava que isso era um reflexo da coragem e da determinação dos caminhoneiros, que agora estavam mais preparados para enfrentar as forças do mal. No entanto, Carlos sabia que o mal nunca desaparecia completamente. Ele continuou a alertar os motoristas sobre os perigos potenciais, compartilhando suas experiências e conhecimentos para que todos pudessem estar preparados. Enquanto os anos se transformavam em décadas, a história de Carlos e dos caminhoneiros corajosos foi passando de geração em geração. Eles se tornaram uma lenda, um exemplo de bravura diante do desconhecido. E assim, a história dos caminhoneiros e do terror se tornou um mito duradouro. Um lembrete constante de que, mesmo nas estradas mais escuras e perigosas, a coragem e a solidariedade podem vencer o mal. E até hoje, os caminhoneiros que viajam pelas estradas do mundo carregam consigo a história de Carlos e dos heróis anônimos que enfrentaram o terror sobrenatural. Eles sabem que estão unidos por uma força poderosa, capaz de superar qualquer obstáculo que se coloque em seu caminho. E, assim, a saga dos caminhoneiros e do terror vive eternamente, como uma chama ardente nas estradas da vida. Carlos também se tornou um consultor de segurança para empresas de transporte, ajudando a implementar medidas de proteção contra atividades paranormais ao longo das rotas. Seus conhecimentos se tornaram inestimáveis para os motoristas e suas famílias, garantindo que pudessem viajar com mais tranquilidade. Enquanto os anos se passavam, Carlos começou a sentir que algo grande se aproximava. Rumores de uma antiga profecia circulavam entre os especialistas do sobrenatural. Dizia-se que uma entidade poderosa estava se reunindo, buscando ressurgir e espalhar um mal ainda maior do que antes. Carlos sabia que era hora de reunir sua equipe novamente. Eles se prepararam para enfrentar a batalha final contra essa ameaça desconhecida, cientes de que sua vitória ou derrota determinaria o destino dos caminhoneiros e do mundo ao seu redor.
A batalha final foi feroz e épica, testando os limites de cada membro da equipe. Carlos liderou com coragem e sabedoria, empregando todas as suas habilidades e conhecimentos adquiridos ao longo dos anos. Com trabalho em equipe e determinação, eles conseguiram derrotar a entidade maligna, selando-a novamente nas profundezas do mundo espiritual. Após a batalha, Carlos e sua equipe decidiram que era hora de se aposentar. Eles haviam cumprido sua missão, trazendo paz e segurança para os caminhoneiros e para as estradas que eles percorriam. Carlos voltou para sua cidade natal, onde viveu o resto de sua vida em paz. Ele se tornou um mentor e um símbolo de inspiração para as gerações futuras de caminhoneiros, deixando um legado duradouro de coragem e superação. A história dos caminhoneiros e do terror ficou gravada na memória coletiva da comunidade. A cada vez que um motorista enfrentava uma situação assustadora nas estradas, eles se lembravam das histórias de coragem de Carlos e encontravam forças para superar seus medos. Embora o terror pudesse ressurgir em algum momento, os caminhoneiros sabiam que tinham uns aos outros para se apoiar. Eles estavam unidos pela experiência compartilhada e pela determinação de enfrentar qualquer obstáculo que se interpusesse em seu caminho. E assim, a história dos caminhoneiros e do terror chegou ao seu fim. Uma história de coragem, amizade e superação, que continuaria a ecoar pelos tempos, lembrando a todos que o mal nunca descansa completamente e que é preciso estar sempre preparado para enfrentá-lo. Carlos deixou um legado valioso, inspirando uma nova geração de caminhoneiros a enfrentar o sobrenatural com coragem e determinação. À medida que os anos se passavam, a história de Carlos se transformou em um conto lendário, contado e recontado pelos caminhoneiros em seus encontros ao redor das fogueiras nos postos de gasolina. Sua coragem e suas façanhas se tornaram uma inspiração para todos aqueles que enfrentavam as estradas escuras e desconhecidas. A cada lua cheia, os caminhoneiros se reuniam para celebrar a coragem e a resistência de Carlos. Eles acendiam uma fogueira e compartilhavam histórias de suas próprias experiências com o sobrenatural, fortalecendo a irmandade que se formou ao redor dessa lenda viva. A fama de Carlos chegou até mesmo aos ouvidos das autoridades e das comunidades locais. Reconhecendo sua contribuição para a segurança nas estradas, Carlos recebeu prêmios e homenagens, tornando-se uma figura respeitada e admirada em seu meio. Com o passar do tempo, a atividade paranormal nas estradas diminuiu significativamente. Carlos acreditava que isso era um reflexo da coragem e da determinação dos caminhoneiros, que agora estavam mais preparados para enfrentar as forças do mal. No entanto, Carlos sabia que o mal nunca desaparecia completamente. Ele continuou a alertar os motoristas sobre os perigos potenciais, compartilhando suas experiências e conhecimentos para que todos pudessem estar preparados. Enquanto os anos se transformavam em décadas, a história de Carlos e dos caminhoneiros corajosos foi passando de geração em geração. Eles se tornaram uma lenda, um exemplo de bravura diante do desconhecido. E assim, a história dos caminhoneiros e do terror se tornou um mito duradouro. Um lembrete constante de que, mesmo nas estradas mais escuras e perigosas, a coragem e a solidariedade podem vencer o mal. E até hoje, os caminhoneiros que viajam pelas estradas do mundo carregam consigo a história de Carlos e dos heróis anônimos que enfrentaram o terror sobrenatural. Eles sabem que estão unidos por uma força poderosa, capaz de superar qualquer obstáculo que se coloque em seu caminho. E, assim, a saga dos caminhoneiros e do terror vive eternamente, como uma chama ardente nas estradas da vida.